Parte 3. Capítulo 18. Pintor foi até a fonte gelada, então deu as costas para Yumi. Ela, por sua vez, fez o mesmo com ele. As atendentes removeram a roupa dele e Pintor entrou na água, virou costa mais uma vez quando se acomodou. Eles se banharam em silêncio. Ele ainda não sabia ao certo que ela insistia em fazer aquilo junto com ele. Era tão invejosa em algumas situações, mas ridiculamente odiosa em outras. Por quê? De que adianta tentar compreendê-la? Ele quase tinha sentido que estavam estabelecendo uma conexão. Ela quase começara a agir como uma pessoa em vez de algum tipo de máquina. No entanto, ali estavam eles, de novo no mundo dela, o que significava um retorno a ordens e brusquidão severa. Ele terminou a parte formal do banho com um mergulho cerimonial e as atendentes o deixaram na água e foram se vestir. Ele flutuou de costas, olhando para o estranho céu azul, com plantas pairando a cerca de 30 metros ou mais no ar. Era quase como se aquilo fosse a superfície e ele de algum modo afundasse debaixo dela. Liu não veio falar conosco nesta manhã, disse Yumi de onde flutuava ali perto. Ele não queria olhar para ela. Então, provavelmente está tendo dificuldades em decidir o que dizer. Nós falhamos totalmente nos nossos deveres ontem. Ela estará humilhada. Pensar nisso retorce minhas entranhas. Você está preocupada com ela? Disse Pintor. E eu? Você não é nada, disse Yumi com a voz severa. A Yoki Hijo não é nada. Quando ela chegar para falar conosco, como fará inevitavelmente muito em breve, você vai cair de joelhos e se curvar para ela em um pedido de desculpas ritual. E se eu não quiser? Perguntou ele. Meu mundo, disse ela. Minhas regras. Você vai fazer isso. Ele suspirou enquanto um bando de manchas distantes flutuava ao redor das plantas. Insetos de algum tipo, como mariposas, só que mais coloridos. Esse seu jeito de agir, disse ele baixinho, não vai ajudá-la a conseguir o que quer, Yumi. Não no longo prazo. Você só vai acabar afastando as pessoas. Como é apropriado, replicou ela. Eu existo separada dos outros. Ele grunhiu, então se endireitou e saiu pisando duro do banho até as pedras. As atendentes vieram correndo do lado de fora, embora ainda não estivessem prontas, e começaram a reunir as roupas para o dia. Então, irritantemente, Yumi provou estar correta, pois Li Yun veio pelo caminho pouco tempo depois. Pintor sentiu que deveria ficar envergonhado por não estar vestido. Mesmo que não pudessem vê-lo como ele, era incômodo. Ele estava se cansando daquela emoção. Não conseguia evocar a motivação para se sentir envergonhado. Infelizmente, Yumi veio correndo semi-vestida também, e isso era ainda mais difícil de ignorar. Curve-se, ordenou ela. Ele caiu de joelhos com relutância e se curvou para a frente, colocando as mãos no chão e tocando a testa nos nós dos dedos. Sinto muito, disse ele. Estranhamente, Li Yun também se ajoelhou e se curvou. Ele podia ver os movimentos até com a cabeça abaixada. Ela parecia igualmente envergonhada. O que está acontecendo, ó honrada? Perguntou Li Yun. Repita isso, disse Yumi. Não posso explicar o que aconteceu comigo. É como se outra alma estivesse morando dentro de mim e ela perdeu toda a habilidade de empilhar. Seu colapso, disse Li Yun em voz baixa depois que ele repetiu as palavras. Alguns dias atrás, ele afetou você. Isso pode ser verdade, disse Yumi, fazendo o pintor repetir. Temo que precisarei de tempo, supervisor anime, para praticar. Talvez até reaprender o que perdi.
Li-Yun continuou ajoelhado em silêncio. Pintor sentiu dor nas costas devido à postura antinatural, mas, quando tentou se endireitar, Yumi chiou para ele. Finalmente, depois de uma pausa dolorosa, Li-Yun falou. Irei até os líderes da vila onde estamos agora. Vou implorar para que nos deixem usar seu lugar de ritual para praticar até que você se recupere. Eles ficarão ainda mais envergonhados por isso, pois já acreditam que ser indignos diante dos espíritos é a causa de sua estranha moléstia. Eu compreendo, disse Yumi através de Pintor. Sinto muitíssimo. Bom, disse Leon. Talvez sua vergonha faça os espíritos a perdoarem. Ela se levantou. Vou preparar o local do ritual, já que você vai querer começar imediatamente. Pintor por fim se levantou e não foi censurado dessa vez. As atendentes continuaram a vesti-lo, de cabeça baixa, parecendo humilhadas por procuração. Ele não sabia muito sobre elas, mal tendo falado com as duas, apesar de tudo o que haviam feito por ele. Era provável que a mais jovem fosse alguns anos mais velha do que ele, com um rosto muito pálido e redondo. A outra era mais velha, talvez na casa dos 30, com um rosto mais comprido. Você não deveria ter saído do banho até que as atendentes estivessem prontas, disse Yumi continuando a se vestir. Na próxima vez, não seja tão descuidado. Ele se voltou para ela para protestar, então corou e se virou de novo. Não fale, acrescentou ela. As atendentes vão achar estranho. Ele se forçou a engolir as palavras e descobriu que o gosto delas era desagradável. Quando as atendentes acabaram de vesti-lo, foram além das pedras para continuar as preparações. Li-Yun faz qualquer coisa que você diga, sibilou ele para Yumi. Não faz? Então, por que não ordena que ela deixe você comer e se vestir sozinha? Tudo seria muito mais fácil. Por que você acha que o mais fácil tem alguma relevância para nós? Indagou Yumi, finalmente colocando a parte superior da roupa. Venha, está na hora da sua primeira lição. O primeiro problema era que Pintor não conseguia se ajoelhar na pedra como ela havia dito que deveria fazer. Mesmo com as joelheiras, era quente demais. O ar entrava debaixo da saia e o fazia ferver por dentro. Em vez de se ajoelhar, então, disse Yumi caminhando ao redor dele em um círculo, você vai se agachar, o que permitirá que se mova mais e talvez se ventile um pouco. As pedras são quentes demais, disse ele gesticulando. Preciso de luvas ou algo assim. Você vai se adaptar, retrucou ela. Você quer esperar por isso e não fazer nada hoje? Disse ele. A não ser eu pegando pedras e as soltando de novo? Ela o fitou com algo próximo ao desprezo. Então lhe disse para solicitar luvas a Li Yun, que pegou algumas na cidade, que estava próxima, a meros passos, na verdade. Aquele lugar de ritual era uma seção exposta da pedra quente, com uma pequena cerca construída ao redor, e pedras espalhadas no interior que pareciam ser os restos de uma pedreira. Li Yun, felizmente, havia conseguido afastar a maior parte dos curiosos da vila. Como plateia, ele tinha apenas suas atendentes e algumas das autoridades da cidade, que assistiam e sussurravam com expressões confusas. Os homens usavam barbas parecidas com aquelas que vira em pinturas antigas do seu mundo, mas as roupas, que eram pouco familiares e coloridas demais para a imagem desbotada ou em preto e branco do passado que ele havia formado, com base em antigas fotografias. A própria cidade era um agrupamento que mal chegava a uma centena de casas, como aquela estranha coisa coletora de água no centro. À esquerda de Pintor ficava um bosque de centenas de árvores que oscilavam e batiam umas contra as outras. Por que não podemos ir lá praticar? Sussurrou ele, limpando o suor da testa devido ao calor. Gostaria de ficar na sombra. Não seria tão escaldante desse jeito. A maior parte do calor vem do chão, disse Yumi franzindo o ceio. Não é muito mais fresco nas árvores.
Além disso, este é o lugar do ritual. Você faria o povo da cidade mover todas as pedras só por sua conveniência? Isso seria um ato vergonhoso. É claro que seria. As luvas chegaram e ele as vestiu, irritado por ser obrigado a pôr mais roupas. Jurava que estava mais quente naquele dia do que nos anteriores, e a luz daquele sol no alto não ajudava. Muito bem, disse Yumi. O primeiro passo é aprender a avaliar as pedras. Para empilhar apropriadamente, você precisa equilibrar. E, para fazer isso, tem que ser capaz de julgar cada pedra. Escolha uma e sinta seu peso. Ele o fez. Parecia uma pedra. Perceba como, disse ela, andando ao redor dele novamente. Ela é bulbosa em uma extremidade, mais estreita na outra. Seu centro de gravidade, então, estará voltado ao lado bulboso. Usando isso, você pode criar ilusões espetaculares de empilhamento onde parece que um lado está pendurado de modo impossível no ar, enquanto o outro lado é pesado bastante para equilibrá-lo. O trabalho de precisão usando outras pedras pode aprimorar isso. Centro de gravidade, disse ele, e trabalho preciso. Pensei que você chamasse esse seu empilhamento de arte. Arte tem a ver com precisão. Não, não tem, disse ele passando a pedra de uma das mãos para a outra. Arte tem a ver com sentimentos e emoção. Tem a ver com deixá-los escapar para que possam ser compartilhados. Tem a ver com capturar uma verdade sobre si mesmo. Como se você estivesse rasgando um buraco no peito e expondo sua alma. Palavras bonitas, retrucou ela, mas sem significado. Poesia é um luxo, e nós não temos direito ao luxo. Exatamente, concordou ela. Isso é idiotice, disse ele, deixando cair a pedra. Este mundo inteiro é estúpido, Yumi. Você não precisa de um herói. Você precisa de um contador. Ela olhou feio para ele, silenciosa, intensa, até que ele pegou a pedra de volta. Tudo bem, disse ele. Como devo empilhá-la? Você não vai, não ainda, disse ela. Solte-a e pegue outra. Hoje vamos nos concentrar apenas em pesar pedras. Sério? Perguntou ele. Vou passar o dia todo só pegando pedras? Sim, disse ela. Provavelmente vamos fazer isso amanhã também. Podemos passar até uma semana avaliando as pedras. No meu treinamento, passamos vários meses. Você está. Ele se interrompeu. Estava prestes a dizer: Você está brincando? Mas é claro que ela não estava. Porque brincar, ou de fato, sorrir ou fazer piada de qualquer maneira, era um luxo. Ela não compreenderia tais coisas. Que pena. Porque a maior parte do que ele já havia visto era que a Cosmera estava pregando nele novamente.